Olá, investidor. Meu nome é Wagner Caetano. Iniciamos agora o programa Radar, quarta-feira, 20 graus, sol em São Paulo, 11 horas e 40, 25/5 de 2022. Eu agradeço sua audiência, carinho e amizade. Vamos em frente, firmes na luta. Somos uma família, uma comunidade, né, um grupo humilde que luta para ter sucesso na Bolsa de Valores. É uma honra, uma grande responsabilidade estar à frente neste momento, né, sempre de forma humilde, entendendo que todos nós somos irmãos de batalha. Queridos, eu gostaria de mostrar aqui para vocês o nosso Telegram, né, Top Traders. Se você colocar Wagner Caetano Top Traders ou Top Traders Underline direto, você vai chegar no nosso perfil. Eu tenho feito lives, né, com boa audiência, eu fico muito feliz, ó. 969 visualizações, 1.698, 1.017. Perto do final de semana aumenta, né, as visualizações. E esse daqui, ó, 1.181, essa daqui que eu fiz ontem, quase 600. Isso me deixa muito honrado, feliz. É um trabalho orgânico, de formiguinha, né? Eu procuro sempre entregar conteúdo de valor. Tem o link para os Juntos até os 126 mil pontos do Telegram também. E é interessante que vocês sigam, né, o nosso perfil. Eu coloco estudos também, muitas coisas nos stories. Né, eu faço stories diariamente aqui, ó. Então, eu sempre fico muito feliz. O camarada na piscina aqui, olha isso, eu nem tinha visto, ó. Eu gravando aqui, o rapaz na piscina, num frio do caramba ontem, mas enfim. Todos os dias eu faço aqui os stories, sempre de forma muito objetiva, caprichada, para trazer a vocês conteúdo de valor. Ok? E aqui no YouTube, se você puder deixar o like, compartilhar o vídeo, se inscrever no canal. Agora, principalmente, atuar na área de comentários, porque assim nós podemos todos crescer e evoluirmos juntos. Hoje, né, o ponto alto vai ser a ata do Federal Reserve, 15 horas. Até lá, vamos ver o que o mercado nos reserva. Falar primeiramente do milho. O milho está um caso sério, né? Ele respeitou uma região de suporte que elevou os preços anteriormente. E essa região, ó, 100,57, 100,80, passa a ser o nosso alvo. Vamos arredondar aí para R$101. Hoje, né, seria interessante que ele fechasse mais perto da máxima, né, para que a gente tenha esse alvo atingido até sexta ou de repente no início da semana que vem. Então seguimos aí no milho. Em relação ao mini índice, nós acertamos o racional de hoje do Telegram, que era uma alta ali de 100.400, 100.500, até os 111 mil pontos, aproximadamente. Então, bingo. Ontem a gente acertou 3 racionais, o de hoje já tivemos sucesso, né? Eu cheguei a comentar algo até 111.100, né? Então a gente acertou um racional aí de 600, 700 pontos. Vale a pena comentar que respeitou a média de 5 como mínima do dia. E está acima do 10.790, que é a cabeça do pivô, de todo modo, né? As duas máximas de ontem e anteantes estão justapostas, ó, 111.515, 111.530. E o caminho mais natural é que teste alguma coisa perto de 111.500 antes da ata do Fed. Aí depois é uma outra história, né? Se vai manter, se vai descer, mas é provável que busque os 111.500 antes da ata, na minha visão. Ontem eu anunciei, né, esse ombro, cabeça, ombro invertido no Instagram, depois eu coloquei o estudo no Telegram, conforme prometido. Então eu vou apagar aqui, não faz muito sentido manter, né? Vou traçar aqui uma linha de tendência de alta. Ela pode amparar, suportar o preço. 111 e 190, esse gap foi fechado, portanto é um gap de área. Então, até pelo fato de interpretar isso daqui como uma simetria em U, né, ela é mais arredondada, a gente fala aqui num teste de 111.500 antes da ata. Na minha humilde opinião, seria o caminho mais natural. 530, né? Minha filha vai almoçar agora antes de ir para a escola, bom almoço. E amanhã tem Corinthians contra o Always Red, assistiremos todos. Muito bem, então feita aqui a introdução, fala do BOVA 11, né? E pessoal,
Todos os dias no Telegram eu coloco abertura, faço panorama, depois mando informe cenário. Quem não está no Telegram está na descrição lá do Instagram e também aqui do YouTube. E o cenário é só entrar em toptraders.com.br e assinar. O BOVA11. Aqui não tem gap, na verdade, né? Então vamos apagar, aqui sim. Tem um ombro cabeção meio invertido, a cabeça do pivô é a própria neckline. O natural, né, é até o fim da semana testar o 107,73, onde está a média de 200. Tem um gap aqui para puxar preço. O Ibov só mudam os pontos, né? O teste natural seria de 111,820. É interessante ter marcado mínima na região de 109,775, que é a cabeça do pivô. As médias estão cruzadas em modo compra, tem um oco invertido, né, naturalmente. Aí aqui na tela nós vamos ter o DI. O DI tem um ponto decisivo 12,250, fez mínima por ali hoje. E em relação ao dólar, né, nós temos uma venda, acho que sem novidades, é um repique normal, não coloca a venda em risco nem nada. Movimentação meio chata, né, do dólar. Aqui eu tinha até traçado uma cunha falando que o caminho mais natural seria o teste dessa parte inferior da cunha, testou. E se perder, vem nos 4.800, se perder a mínima de hoje, que é 4.822.500, que foi até um ponto que quando o mercado abriu forte, né? Ele estava ali praticamente na máxima, 4.872, 4.870. Eu falei que ele podia baixar aí uns 40 pontos e tal, e ele baixou. Então a gente acertou o movimento intraday no dólar também. Eu vou traçar esse ponto aqui, cientes que foi um rompimento falso, né? Por isso que o dólar cedeu. 4.864.500. Aqui, ó, 4.864.500, né? Não houve êxito, né, nesse rompimento, né? O mercado, o dólar, né, a divisa foi e voltou. Eu acho que o mais natural mesmo ao longo do dia é claro, né? A ata pode mudar tudo, né? Seria 4.801.500. Mas a ata é a ata, né, pessoal? A ata tem poder de mudar muita coisa aí. Aí falemos do Bitcoin. É impressionante, né? Mas o Bitcoin, ele tá 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10... Deixa eu ver, ó. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12... Há 13 pregões no mesmo patamar. Eu interpreto como uma acumulação para buscar aí os seus 35 mil dólares no curto prazo. Né? Mas a gente pode colocar esse triângulo aqui como referência, mas ele vai entre 29 e 30 mil dólares a uma quinzena, é isso, né? Como eu venho comentando, quem não tem cão caça com gato, né? Vendo na minha cabeça, quem não tem conta em exchange pode operar o BitH11. Você pega o Bitcoin de uma forma mais pura, digamos assim. Ou Hash11, se você estiver disposto a montar uma exposição onde você vai ter aproximadamente 1/3 de Ethereum. Eu entre o BitH11 e o Hash11, não vai fazer muita diferença, mas eu iria de Hash11, aí tem mais liquidez. Perfeito? Então, introdução feita, eu vou prestigiar os nossos amigos aqui do YouTube, e comentem, se inscrevam no canal, compartilhem o vídeo. A gente vê muitos canais aí caindo, né, número de inscritos. A gente tem mantido aí os 19.200, 19.300. E com uma audiência que é engajada, né? Uma audiência humilde, mas ela é muito engajada, pessoas que acreditam no nosso propósito, isso é muito legal. Então vamos lá, o Robério Mesquita, né? Querido amigo, Mestre Wagner, escreva aqui 17:10. Lembrando do informe cenário de hoje, você cravou a recuperação do mercado de hoje. Parabéns por mais essa análise precisa, obrigado. Sempre bom ser reconhecido, cravamos mesmo. E eu acreditava nessa recuperação, porque, na minha opinião, assim, a Petrobras pode ter problemas no curto prazo, mas a Petrobras em si ela não vai derrubar o mercado. Nem que os investidores migrem de ativo, seja para Prio, 3R, Renalta, ou para outras blue chips. Ninguém é obrigado a operar exatamente no setor de petróleo, né? É uma ingerência,
né? Querendo ou não, eu acho que eu sou liberal, né? Mas liberal de verdade, né? Eu acredito no livre mercado e, na verdade, enfim, a Petrobras ela tem que ser amplamente discutida, privatizar-se ou ter concorrência. Vejam o que aconteceu no setor de telefonia. Pô, hoje todo mundo tem celular com internet, por quê? Porque tem concorrência, né? Querido amigo João Vinícius, boa tarde, nobre mestre Win. Maresias 22 está agora 111 mil pontos, né? Tocando a resistência, parecendo não ter força para subir. Creio que a ruptura seria significativa para a subida ou uma possível queda. Eu acho que a alta, mas uma alta gradual, a ata hoje, João, vai ser muito importante. Que Deus guie e ilumine a todos nós, né? O nosso trabalho Família Investimentos. Eu entendo que existe, né, algum nível de resiliência aqui do mini índice. E é importante que o preço seja firmemente mantido acima de 110,790. Médias cruzadas em modo compra, que é a cabeça de um pivô, que tem potencial de jogar o preço nos 116 mil pontos na semana que vem, caso não tenha nenhuma surpresa, alguma coisa mais negativa. Repito, 116 mil pontos até o fim da semana que vem, isso mesmo que vocês ouviram. Certo? Bacana. Nosso querido amigo Xará Wagner Ribeiro está conosco há muito tempo. Boa tarde, meu grande amigo e professor. Sempre gentil, participando desde o início do canal, que me deixa muito feliz e honrado. Na minha humilde opinião, estamos diante de uma das maiores oportunidades na Bolsa, tanto no Ibov quanto lá fora. Estou de acordo com você, caríssimo, assino embaixo, concordo em gênero, número e grau. No seu ponto de vista hoje, qual seria a maior oportunidade de pegar boas ações no Ibov e aproveitar a queda do dólar para comprar ações valorizadas? Eu acho que seria meio a meio, Wagner, porque hoje, né, para operar lá fora existe facilidade, tem aí a Robinhood, a Passfolio e principalmente a Avenue, que eu acho que é melhor custo-benefício. Então, eu hoje, eu tô com 60% do capital no exterior, 40% no Brasil. Né? Eu sempre jogo aberto aqui com vocês, né? Mas assim, algo perto de um meio a meio, 40-60, seja lá ou cá, é a oportunidade. Né? A oportunidade de fazer um capital expressivo ao longo dos próximos meses. Assim. Eu acho que hoje quem aloca a grana aqui lá fora nas empresas certas tem condições de, no horizonte de um ano, mudar assim, de vida mesmo, assim, de patamar. E essa que é a nossa proposta, né? Certo? Aloysio de Albuquerque Cavalcante, parabéns por suas explanações, tenho aprendido, fico muito feliz e honrado por aqui. O aluno é a nossa única razão de ser, não temos interesses obscuros, né? Então ficamos muito felizes com o aprendizado, porque o aprendizado é para sempre, a operação é momento. Querido amigo Antônio Santos, mestre Wagner, obrigado pela análise da Vale, disponha, seja sempre bem-vindo. Querido amigo Carlos Prado, excelentes análises, mestre Wagner Caetano, obrigado pela sua amizade, carinho aí para conosco, né? Como eu digo, a Top Traders é a casa do investidor, professor Wagner Caetano, melhor amigo do investidor. Porque é aquela história, né, pessoal, falar, até papagaio fala, né? Eu quero ver você mostrar a cara, peito aberto em todos os momentos, né? Por isso que às vezes eu coloco o papagaio lá no Telegram, porque para falar até papagaio fala, eu quero ver fazer, né? Fazer é difícil, né? A teoria é muito diferente da prática. Nosso querido amigo Carlos Prado, ele pede, mestre, compra em Klabin ou SUSB no seu olhar, ao seu olhar. Querido, eu vou fazer o estudo das duas, só que a gente tem Honey na carteira. Então, a minha opinião é que a Honey é a melhor das três, que é a Irani. Irani, eu lembro que quando eu trabalhava como engenheiro, eu trabalhava numa empresa, tal, registrado, tudo com contrato. Registrado, na verdade, nessa. E eu podia, né, prestar serviço para outras empresas, então eu tinha contrato por hora, tal. E tinha uma empresa que eu atendi durante uns 6 anos. E essa empresa eu ia sempre à noite lá, que era o horário que dava. Toda vez que eu ia lá, nada contra, né, pelo amor de Deus, mas a máquina que estava quebrada era de uma senhora chamada Irani, só que era com Y. Era sempre a máquina da Irani. Eu não sei por qual razão, que ela parecia gente boa, mas
80% das vezes era a máquina da Irani. Que é claro, né? Não era só ela que operava, tinha os turnos e tal, mas... E nessa empresa os operadores me tratavam muito bem, eu ia lá à noite, às vezes eles guardavam algumas coisas do jantar para mim, deixavam sobremesa. Eu lembro que uma vez lá no meu aniversário, eu não sei como eles descobriram, eles me deram umas polos lá, então era muito legal. E essa empresa era numa região bem afastada de São Paulo, eu ia à noite lá e graças a Deus nunca aconteceu nada. Então a minha preferência é a Irani, né? É uma ação que eu tenho como alvo os seus R$ 10, talvez mais. Eu tenho uma grana boa em Irani. A gente pode colocar como alvo aqui, ó, 8,89, R$ 9. Parece que tem um oco aqui no semanal. Acionou um pivô de alta no semanal a 6,66 também. Eu acho que essa empresa tem potencial de subir uns 40% aí no horizonte de algumas semanas. Então eu tenho uma grana boa em Irani, como eu comentei, acredito muito, é uma ação de guarda da carteira. É uma opção para bater renda fixa, como é Itaúsa também. Agora, isso não impede... Caramba, que viagem aqui. Eu dei um copiar e colar aqui. Isso não impede, né, que eu estude as outras empresas e veja qual é a melhor opção. Olha, observando o gráfico de SUSB, e sempre quando eu vou a Jundiaí, vamos aqui eu e minha família visitar alguns amigos que nós temos ali em Jundiaí, né, região que eu trabalhei, tive comércio já e tudo. A gente passa ali por uma... Pô, agora você me pegou, eu não sei se a gente passa por uma fábrica da Klabin ou da Suzano, eu sei que é grande assim, ver da rodovia. Olha que doideira, eu não sei se é Suzano ou Klabin que a gente passa ali, enfim. Parece que vai romper um pivô, a 52,95, acho que é uma baita de uma compra. Percebam o seguinte, a gente tem um fundo duplo aqui, se ela romper 53,63, não tem resistência até 63,82. E Klabin, se a gente observar aqui também, né, um gráfico muito parecido. Então, ou você vai meio a meio. O meu filho, quando ele vê alguma coisa muito boa, assim, né, eu não vou falar exatamente o que, mas ele tem o negócio do tanto faz, né? É mais ou menos o caso aqui, tanto faz. Né? Mas assim, eu iria de SUSB. Enfim, mas o gráfico está muito parecido, fundo duplo, enfim. Então, é isso. Um grande abraço ao Carlos, Mário, Antônio, Aloísio, Wagner, João e Robério. Por aqui, o aluno é a nossa razão de ser. Fico muito honrado, feliz quando vocês participam. Então o que eu vou fazer agora? Eu vou fazer os ativos fixos, né? Hoje eu estou tomando o meu TNT Tangerina. É bom esse aqui. Bom, Ambev é aquela ação xoxa, né? Eu não compraria hoje nem para renda fixa. A gente tem opções melhores, como a própria Irani e a SUSB, Klabin. Né? Hoje, para bater renda fixa, eu preferiria esses ativos. Então, mas assim, entre a compra e a venda eu compraria, mas Ambev, com raras exceções, né? Sinceramente, né? Hoje vale mais a pena você colocar o teu dinheiro numa renda fixa ou na Ambev, né? Com o que está pagando a renda fixa. A Irani, a Sanepar que a gente tem, uma SUSB, Klabin da vida eu acho que vale, mas hoje, entre eu colocar o dinheiro em Ambev e renda fixa, eu colocaria na renda fixa. Principalmente se eu tiver horizonte de um ano, uma CRI, um CRA, LCI, LCA, enfim. É mais ou menos o caso também da B3SA3. Hoje eu não me posicionaria nela, né? Eu preferiria alguma coisa de renda fixa, esses ativos que eu comentei. Aí a gente tem BBAS3. Ela não está no melhor momento para entrar, está um pouco esticada, mas entre a compra e a venda eu compraria, principalmente hoje que ela está corrigindo, eu acho uma boa para médio prazo. Assim como o Bradesco também está um pouco esticada, mas como elas estão corrigindo, justifica uma entrada, na minha visão, né? Itaúsa, idem para bater renda fixa, junto com ações de guarda, como, sei lá, você quer bater renda fixa? Será que uma RADL3 não faz sentido? Eu acho que faz, né? Porra, tá fazendo uma simetria em U, né? Com alvo a 23, talvez R$ 24. Para mim faz mais sentido do que comprar a Ambev ou do que comprar a B3SA3. É a minha opinião, né?
Como eu falo, a Top Traders ela é inteligência financeira, então a gente procura sempre aquilo que é melhor, que é mais provável. Então os bancos estão corrigindo, eles abrem oportunidade, é o caso de Itaú também. Não acredito numa formação de topo, por exemplo. Ó, Santander dando uma baita oportunidade para quem está de fora. Ela é uma empresa candidata a ser trocada. Como eu comentei, quando o mercado bater 113 mil pontos, a gente vai ter 2 ativos extras para as carteiras. Não sei exatamente. Ou talvez um por carteira. Talvez um na Desafios, um na Pocket, um na Ouro. Né? E lá pelo 115, 116 a gente vai ter algumas trocas. Santander, é claro, eu gosto de sempre ver a reação do ativo no momento positivo, mas ela é uma candidata a ser trocada sim. Na BPAC eu acho uma baita de uma oportunidade, mas se ela não andar, ela pode sair do portfólio também. Agora, uma ação como positivo, por exemplo, eu já não penso em tirar, porque é uma ação... Se o mercado, por exemplo, tem um sentimento positivo lá fora, né? Principalmente, essas techs são muito ligadas aos juros norte-americanos, aí acaba impactando aqui no Brasil, mas é uma empresa que ela pode subir 30% fácil, assim, então já não... O que eu não acredito que aconteça numa ação de banco, por exemplo. Então ela eu pretendo manter em carteira, por exemplo, né? Aí nós temos os índices aqui, o IFNC, aqui na tela, né? Ela é bem reflexo ali de Bradesco e Itaú, ela tá fazendo um pullback, esse índice, eu não vejo nenhum problema, a simetria, ela é francamente altista, um movimento admissível. É o caso do índice de materiais, que tem ela rompeu, né, a cabeça de um pivô 5876, se a gente considerar aqui o ponto mais alto como a neckline, 5971, né? 5971, digamos assim que ela está em processo de materializar o rompimento dessa região e coisa e tal. Aí teremos um imóvel, índice setor imobiliário, resiliente, formando um ombro cabeção invertido. Eu consideraria essa neckline inclinada à própria parte alta do canal. E aí onde está a chave, na minha humilde opinião, que é o índice de consumo. Por exemplo, se o índice de consumo, imaginemos aqui que nós estejamos diante do padrão da alavanca. Fundo mais alto que o anterior. E aqui seja uma cabeça de pivô a 3.505. Então, por exemplo, se a gente perceber, se ocorrer materialmente o rompimento de um pivô de alta no índice de consumo, aí é exatamente aquela nossa teoria do algo novo. Aí é outra história, né? Por quê? Porque não tem resistência até o 427262. Não que vá em linha reta para cá. Mas não tem... Existem algumas resistências aqui, mas nada significativo. Ó, 3.903,73, 3.722, 3.723, mas não tem nada significativo. Projeta provavelmente essa região no mês de junho. Certo? Aí a gente vai ter o índice de energia cumprindo um W a 85.648, mas eu acho que tem potencial para ir além. Tem resistências aqui a 86.378, 86.718. A Small 11 é uma baita oportunidade. Então hoje, né, eu estava conversando com um amigo meu que opera... Ele operou muito tempo para o HSBC, ele ficava em Londres, mas operava Hong Kong. Hoje ele está numa outra instituição. Um banco menor lá, mas que ele tem uma condição muito melhor e coisa e tal. Hoje é muito bem sucedido no seu trabalho, foi meu aluno em várias turmas, né? Todo o treinamento que eu fazia em Goiânia, ou Brasília, ele estava presente, evoluiu muito, e a gente estava conversando. Ele falou: professor, hoje, se tivesse 1 milhão na mão sobrando, você não tem outras opções, é um ou outro. Você compraria 1 ou 2 imóveis para alugar, ou você alocaria em Small 11? Daí eu falei para ele o seguinte: olha, depende. Se for para comprar 2 imóveis que o preço de mercado seja realmente 500 mil, fazendo as contas, o que eu pegaria líquido de aluguel, eu colocaria em Small 11. Mas aí, pessoal, tem aquele lance, né? Às vezes o apartamento você paga 500 mil, mas ele vale 600, 650. Então tudo depende.
Mas hoje seria uma boa pergunta. Eu falei para ele, pô, eu poderia comprar um apartamento de 500 e colocar os outros 500 em Small 11? Não, é all-in. Então eu colocaria em Small 11. Né? Dificilmente você vai deixar de ter uma rentabilidade. Isso para um ano, tá, de investimento. Dificilmente você vai deixar de ter um bom resultado em Small 11 no horizonte de um ano, ou até menos, né? Ele deve explodir aqui no curto prazo. Aí nós temos Petro. A Petrobras está desafiando o mercado, sim. Né? Então ontem, né, ela deu aí essa oportunidade de compra. Tal. Eu não sou comprador em Petrobras no momento. Né? Ela tem um ponto importante aqui, que é 31,64, mas ela está desafiando o mercado, isso é interessante. Hoje eu prefiro a Vale, né, seja por uma exposição curta ou de médio prazo. As médias estão cruzando em modo compra, que é quando se cruza de 21 de baixo para cima. Eu acredito muito na Vale, acredito hoje, se fosse para comprar minério ou petróleo, eu compraria minério. China 11 não é uma compra empolgante, mas eu vejo mais para compra do que para venda. Aí nós temos Cury, né? Deve começar a andar, a Melk também. Né? A Melk tem um desenho mais pronto aqui, simétrico para cima. E Local Web, né, que é um ativo de fluxo. Eu acho que o ponto alto de Local Web ele passa pelo rompimento de 7,44. É uma ação que pode dobrar, até no curto prazo. Né? Só vê notícia boa sobre a empresa. Ela pode ser trocada também? Pode. Né? Mas se ela romper um pivô, no mínimo projeta R$11 aí no curto prazo. E aí temos Gerdau. Tem um ombro, cabeça, ombro invertido. Pessoal, quando forem calcular o preço médio da Gerdau, tem que descontar os dividendos, tudo que ela pagou desde que a gente entrou na posição. Então nós estamos no lucro em Gerdau, que isso daí fique bem claro. Né? Nós temos um objetivo traçado, que é esse topo, onde vai dar um baita de um lucro se atingir, que é o 32,92. Então assim, quando você calcula preço médio, você tem que descontar dividendos, juros sobre capital. Por quê? Porque desconta do valor do ativo, né? Simples assim. Correto? Então, feitos os ativos aqui, no cartezinha vamos partir para o TradingView. Temos aqui Bovespa em dólares. Correção normal, né? Topo anterior, 22,856. DXY, que é o dólar contra uma cesta de moedas, muita expectativa pela ata do Fed hoje, 15 horas, então, por enquanto é só um repique, qualquer reação tem que haver um rompimento de 102,352, que é o fundo anterior. O MME, que é o fluxo para mercados emergentes, na minha visão, esse zigue-zague ascendente aí é promissor, deve jogar o preço a 1.100, 1.080 nos próximos dias, e na Europa nós temos alta, né? O índice DAX, Bolsa de Frankfurt, onde começou a minha história na renda variável. Inclusive eu tenho um primo que assiste o programa, que é o Rubel, está com o pai dele, com o Márcio, lá numa feira, eu acredito que em Hannover, ou região. Eu sei que ele vê o programa, um abraço para ele, eles vão participar de uma feira lá, são empresários, eu deixo aí um grande abraço e muito boa sorte a vocês. Estou aqui na torcida, estive na Alemanha já na minha época de indústria, trabalhei, estudei na Alemanha, tive a oportunidade de viver no interior da Alemanha um tempo. E pessoal, eu como de tudo assim, né? Mas lá quando eu estava na cidade interior da Alemanha, me levaram para comer uma pizza de anchova, aí foi... Eu gosto de tudo agora, eu até comi, mas pizza de anchova, eu sempre lembro dessa tal da pizza de anchova. Eu estava numa cidade que era uma cidade parcialmente colonizada por italianos, né, na Alemanha, então... Boa época. De muitos sonhos, né, muita energia. Hoje temos, né, sonhos e energia de sobra, mas era muito jovem. Voei pela primeira vez de avião, peguei inverno europeu e segurei a onda lá tranquilo. Nos primeiros dias eu liguei para minha mãe e falei, mãe, aqui neva sem parar, né? Quando eu olhei no termômetro, viu menos 17, falei, pô, como assim menos 17? Era moleque, né?
Falei, pô, nos 17 a pessoa congela, né? Quase, minha orelha quase congelou uma vez que fui tirar umas fotos. E... Cara, eu tinha um foco do caramba, tudo que me passavam eu absorvia, fazia perguntas. Aí a empresa me convidou para trabalhar para eles lá, né? Era um fornecedor de máquinas de uma empresa espanhola que eu trabalhava. Eu cheguei a trabalhar na Espanha lá também, mas ficava no Brasil, ali na Avenida Guarapiranga. E eu até pensei em ir. Mas aí eu refleti, né? Meus pais, meu filho pequeno na época. Mas eu fui convidado, eu fiz treinamento em muitas empresas na Europa, muitas. 2 delas me convidaram para que eu fosse funcionário, trabalhasse alguns anos na Europa, talvez 4 ou 5 anos, e depois os representasse na América Latina. Eu já estava estudando espanhol, mas aí eu preferi ficar no Brasil. Então o índice DAX tem um triângulo bem desenhado, eu acho que vai romper para cima esse padrão. Nós temos o Eurostock 50 com desenho parecido. Bom, se o TradingView não travar, não é ele, né? Vamos lá. Não aconteceu isso antes, enfim. Então a gente tem aqui uma LTA. É um triângulo, né? Teremos aqui a Bolsa de Paris a seguir. Eu gosto, né? É uma das máximas da metodologia Top Traders quando a gente tem... Por exemplo, aqui eu tenho uma LTA macro, né, mais longa tal, e uma mais curta. Isso me agrada. Essa repetição do padrão maior e menor. E a Bolsa do Reino Unido, que é a diferentinha, né? Ela é diferentinha, ela não tem esse mesmo padrão. Talvez... alguma coisa assim possa guiar os nossos trabalhos. Aí temos o IWZ, que é ETF brasileiro negociado em Nova York, assim como o BOVA11 está numa região de topo anterior, 34,42, está 14 centavos acima aí no momento. Acho que a velha aproximação entre média e preço. BZQ está subindo, né? Tem influência do dólar, mas nada que preocupe. Assim, o VIX, eu venderia a VIX nessa região para zerar uns 3, 4 dólares abaixo. E aí a gente tem as bolsas americanas lutando para formar fundo, né? Enquanto se fala em bear market, em vendas generalizadas, ela confirmou fundo, né, no rompimento 31.515. Ela vai se arrastando, tem um eixo de W aqui que, se for rompido, faz esse preço explodir no curto prazo. Aí temos o S&P também confirmando fundo, ó, a máxima do martelo 3943, e o índice Nasdaq Tecnologia, ele dá toda a pinta ali, tem orelha, focinho, rabo de fundo duplo com eixo a 111,988. Essa é a minha leitura. Aí títulos americanos de 10 anos. Vamos, paciência aqui com o TradingView. Lá, logo ele volta. Lá. Nos momentos que tem um pouco mais de volume... Bom, na minha visão tem uma figura de queda, que é um oco, né? Aí nós vamos ter o dólar aqui. Um dólar de lado, xoxo. Eu não faria nada. Hoje, se o dólar sobe, privilegia o setor, mas aí aumenta a inflação. Então, enfim, é uma incógnita. O minério, eu acredito numa busca por 140 dólares nos próximos pregões. Eu acho que tem uma formação aqui simétrica de compra. E aí, Bolsa do Japão, sem novidades, né? É um oco invertido, meio enigmático ali. A Bolsa de Xangai, estímulos chineses, né? A gente viu no informe cenário, eu detalhei. E ela deve continuar subindo. Mas qual que é a bolsa que responde mais rápido? Geralmente aqui no Brasil, né? Então, assim como ontem eu acertei, eu não acredito hoje que a gente feche negativo, salvo alguma coisa muito esdrúxula na ata do Fed às 15 horas. Mas se o mercado gostar da ata, a gente pode ter um fechamento positivo. Eu acho muito provável. Então a gente tem... Hoje eu vou falar da carteira Fly USA, né? Eu estou revezando o Ouro Pocket of Fly USA, eu faço desafios e elas
num dia, faço a outra no outro. Então vamos lá, de carteira Fly USA para a gente finalizar. Tesla, baita oportunidade, ó, uma barra elefante. Quem pega agora pega numa fase embrionária. Mercado Livre é piada, né? Nesse patamar. É ativo para 1.300, 1.400 dólares. Inclusive tem um gap aqui. Acho que está armando um pivô de alta. Penso que nós estamos diante do padrão da alavanca. GM, oportunidade histórica de compra numa fase embrionária. Deere Company, idem. Né? Baita no Arami, está acima do fundo anterior. Cat, que é Caterpillar. Putz, lá vai o TradingView. Tem que ter paciência. O que eu aprendi é exercer a paciência. Então, Caterpillar, sinal de fundo forte também, que é um Arami seguido por barras de força. XP é a nossa BPAC lá fora, topos e fundos ascendentes. Quando a gente menos esperar, vai estar 30 dólares, na minha visão, então tem um potencial grande. United Steel, a mesma coisa, né? Quem compra agora numa fase embrionária, quem tem grana para preço médio, faz sentido. A mesma coisa a Apple, tá para estourar aqui e acionar um martelo, né? Se romper o 140 com 70. E JP Morgan, oportunidade histórica de compra, já está movimentando uma formação de fundo importante, pode levar a 30%, 40% dos preços, ou fechar esse gap mesmo aqui quando a gente menos esperar. 3M é uma empresa controversa, pode ser trocada, eu tenho algumas candidatas já, se ela não responder. E a AMD é uma baita de uma empresa, essa não, acho que vai explodir. Já tem fundo mais alto que o anterior aqui, a gente pode ver uma alta surpreendente, tem gap aqui para puxar preço. Então é isso aí, pessoal, tá entregue. Eu acredito que antes da ata o mini índice se aproxime dos 111.500 e aí vai depender da ata para a gente... Acho que a ata vai ser bem absorvida, ela vai ser dovish, não vai ser uma alta hawkish, então o mercado vai apreciar. Saúde e paz a todos, que Deus abençoe o nosso trabalho, família e investimentos. Seguimos juntos, pessoal. Valeu!